Olá, eu sou o Vicente Marçal e esse é o River Fault, o canal da aventura entre conhecimento e tecnologia. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Sociologia Geral e da Educação. Vamos dar continuidade ao trabalho que estamos fazendo nesse período conturbado, né, de pandemia. Lembrando sempre que o importante é permanecer em casa, sempre que possível, não sair, a não ser que seja a última coisa a ser feita, né, e não esquecer de higienizar as mãos, né, lavar bem as mãos, de usar álcool em gel e, se precisar sair, use sua máscara. Vamos à nossa aula, então. A gente inicia a nossa aula sempre, pelo menos já começou a se tornar uma tradição, com uma frase, uma máxima dita por alguém de conhecimento, né, ou de influência, e que possa nos trazer reflexão, né, logicamente, sobre a temática que nós estamos tratando. A de hoje é uma frase de Nelson Mandela que diz: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Dê um pause nesse vídeo, reflita uns 10 minutinhos sobre essa frase, escreva a partir daquilo que você mesmo traz de vivência e de conhecimento, o que isso representa para você. Isso é de suma importância para o seu próprio crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional. Tá? Bom, eu espero que você tenha dado pause, que tenha feito a sua reflexão, que tenha feito as suas anotações, e a gente segue com o nosso curso. Vamos discutir alguns conceitos, né, fazer algumas discussões de conceitos básicos, né, de alguns principais conceitos. A gente viu alguma coisa disso que nós vamos tratar hoje já na aula passada, mas foi bem rapidão. A gente estava mais tratando das questões de uma introdução, de uma visão geral da disciplina, né? E hoje a gente vai entrar em alguns detalhes, lógico que é de forma bem tranquila, bem en passant, mas que vai te dar norte para que você possa organizar as estratégias de estudo para a disciplina, com as leituras sugeridas, com as discussões que nós poderíamos fazer e tudo mais. Primeiro que a gente viu, mencionou já na semana passada, foi Durkheim. A gente viu que para Durkheim a escola ela é um meio de socializar as pessoas, né? Principalmente, obviamente, se tratando das crianças, ele entende que elas devem ser educadas de acordo com o seu meio social, né? O que é esse meio social? É onde a criança está inserida, qual é o grupo social, qual é a classe social, né, que essa criança está inserida. Ok? Há diversos papéis sociais, né? Segundo o próprio Durkheim, existem diversos papéis sociais na vida, que nós desempenhamos na vida, determinados justamente pelos grupos sociais que participamos. Basicamente, aqui para falar de alguns, né? A gente pode falar de filho, filha, de mãe, pai, de profissional de modo geral, né? Por exemplo, eu estou em casa, eu sou pai, eu sou marido. Já são dois papéis distintos no mesmo momento, muitas vezes, né? Eu sou pai, eu sou marido, né? Mas eu saio de casa, eu vou ou entro no meu escritório, no meu quarto, que eu separei como escritório, e me torno, então, o professor. Aquele que está diante de vocês, seja presencialmente, seja em vídeo, para desempenhar o papel de orientação pedagógica, orientação dentro do conhecimento. Né? Pode ser o papel religioso, desempenhar o papel religioso, e aí religioso tanto no sentido de líder, né, de profissão mesmo, aquele que opta por ser um profissional da religião. Não entendo isso de forma pejorativa, por favor. A ideia é aquele que dedica a vida à sua religião, seja essa religião qual for, certo?
ou mesmo o papel do religioso como membro de uma religião, aquilo que você, por exemplo, é um católico, é um crente, é um budista, é um hinduísta, é um candomblista. Você é membro, você participa, você tem as suas atividades enquanto profissional dessa área, profissional não, desculpa, como indivíduo que está em relação e desempenha papéis por conta dessa área. Muitas vezes como religioso, não necessariamente profissional, né? Não aquele que dedica a sua vida integralmente à religião. Você, por exemplo, pode ser um catequista, né? Que é uma pessoa que dedica a sua vida, no caso, para quem não entende a palavra, não entende qual o significado dessa palavra, é aquele que ensina às crianças os preceitos da religião. Né? Eu sei que, por exemplo, na Igreja Católica e entre os evangélicos, o catequista é chamado de professor de escola dominical, é aquele que dá uma aula para um grupo de crianças, ou um grupo de adolescentes, ou mesmo um grupo de adultos, né? No caso dos evangélicos. E no caso dos católicos, normalmente acontece, por exemplo, para preparar para a primeira comunhão, por exemplo. Enfim, são vários papéis. E você desempenha vários papéis. Você pode ser aluno, você pode ser aluno num determinado momento, pode ser um profissional num outro determinado momento, quando você está desempenhando seu papel no trabalho. Enfim, existem todo esse meandro de situações em que nós desempenhamos papéis diferentes. Somos a mesma pessoa, mas em determinado momento, nesse momento, agora, enquanto eu gravo essa aula, o meu papel é o de professor, né? E aprendendo a lidar, né, já fazendo umas firulinhas aqui com os efeitos para poder aparecer junto nos slides e tudo mais, mas tendo um papel, desempenhando um papel de educador, daquele que não que transmite, porque professor não transmite conhecimento, professor no máximo compartilha conhecimento, né? Mas aquele que orienta e que dá o norte, ou pelo menos o norte que acredita ser o mais interessante a ser trilhado pelo aluno, pela aluna, né? Não devemos confundir grupo social com classes sociais, são duas coisas distintas. Grupos sociais são menores. Uma classe social, uma determinada classe social, ela pode abranger diversos grupos sociais, né? Na verdade, ela abrange diversos grupos sociais, né? Os mais básicos em termos de grupos sociais é a família, a religião, né? Enfim, um sindicato, né? Um clube social. Ao nome, clube social, né? Onde as pessoas se reúnem com um determinado com um objetivo em comum de ter lazer. Muitas vezes poucas dessas pessoas se conhecem, né, firmemente, mas algumas vão se conhecendo, né? As classes normalmente são divididas pelo fator pelo fator aquisitivo, pelo poder aquisitivo da pessoa, né? Já os grupos não necessariamente. Você pode ter membros de classes sociais diferentes fazendo parte do mesmo grupo. Okay? Então são coisas diferentes. Vale lembrar que uma coisa interessante, que por exemplo, coisas como familiares, coisas não, né? É uma forma de expressão, desculpa, não estou objetificando o ser humano de forma alguma, né? Não estou o coisificando. Pelo contrário, é só uma forma de expressão. Mas, por exemplo, familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de curso de inglês, colegas de um modo geral, membros de uma mesma igreja, né, ou de uma mesma religião, né, de sindicato, de grupo de pesquisa, de um grêmio estudantil, né, de uma associação de bairro, de um condomínio. Às vezes a gente mora num condomínio, a gente tem esse grupo nosso ali, né? Esses são conhecidos como grupo primário, porque, vamos dizer assim, é o que está mais próximo da gente, faz parte mais próxima do nosso círculo de conhecidos e etc. Né? Outros colegas ou moradores, dependendo do tamanho do condomínio, às vezes o condomínio é de um prédio só, né?
um prédio, o condomínio é mais fácil de ter proximidade entre os moradores, mas condomínios maiores, com mais prédios, mais apartamentos, ou mesmo condomínios de casas, né, os chamados condomínios de luxo e tal, existe um distanciamento maior entre as pessoas. Então, esses grupos são já grupos secundários. É óbvio que grupos secundários pode acontecer de pessoas de grupos secundários começarem a fazer parte do seu convívio social e se tornar membros por algum motivo, principalmente por questões da amizade, membros do grupo primário, né? Mas enfim, todo esse entrelaçamento de relações que vai permitir com que não vou dizer, não é bem permitir o termo, mas é a ideia de que vai fazer com que se permeie as possibilidades sociais, as questões sociais. Até porque são relações sociais e a sociedade se dá por conta das relações existentes entre os seres humanos, né? E aí é muito interessante porque isso vai determinar algumas coisas, né? Vai, por exemplo, determinar o estilo de roupa que você usa. É óbvio que, por exemplo, eu acredito que vários de vocês aqui vão lembrar de expressões como a roupa de domingo ou roupa de ir na missa. Veja, é um grupo social determinando o tipo de roupa que você usa. Normalmente era a roupa mais apresentável. E por incrível que pareça, por mais que... tem alguns que chamam de roupa de ver Deus, né? Que justamente por conta do contorno religioso que existe, né? É a roupa de ver Deus, né? Como se... Enfim, eu não vou entrar nos meandros da questão, mas me entenderam, né? A ideia é que o grupo social, então você coloca a melhor roupa, não é só por uma questão de agradar a Deus, porque agradar a Deus aí cada um tem aí a sua crença, a sua forma de entender essa questão. Eu não vou entrar nesse meandro da questão. O que eu vou entrar é que, na verdade, é para ser aceito e aceitar os membros, o membro do outro grupo. Os outros membros do grupo, desculpa. Entendeu? Não é membros de outro grupo, mas os outros membros do grupo. Então, se determina uma regra, uma etiqueta social, uma etiqueta de uma forma de se comportar é determinada pelo grupo que você está fazendo parte. É óbvio que, por exemplo, seu grupinho de jogo de truco não é um grupinho quieto. Acho difícil. Um grupinho, né, um grupo social que se reúne para jogar truco não vai ser um grupo quieto. Agora, um grupo que se reúne por questões de oração, por questões de qualquer prática religiosa, a tendência é ser um grupo mais quieto. A não ser que seja pentecostal, aí muda de figura. E também eu só estou dando um toque porque é uma coisa diferente, né, que acontece. Né? Determina filmes que a gente assiste, por exemplo. Né? E é interessante isso, né? Porque será que os nossos gostos mesmo, sejam gostos musicais, sejam gostos pela sétima arte, né, do cinema, sejam gostos por conta, por exemplo, de admirar obras de arte, será que isso de fato é nosso, é uma escolha nossa, ou foi determinado pelo grupo social do qual a gente faz parte, ou naquele momento estamos fazendo parte? É bom, né, a gente questionar essas coisas. Será que eu sou o que sou porque eu quero ser? Ou eu sou o que sou porque os outros determinam, os outros do meu grupo social estão determinando aquilo que eu quero? A gente tem que refletir sobre essas coisas. Né? Será que os livros que eu leio, será que as revistas que eu leio, os sites que eu acesso, são sites, são acessados porque contêm coisas que eu realmente gosto enquanto indivíduo, ou são coisas que são determinantes para o seu convívio no grupo social?
Né? As duas coisas são importantes. O que não pode acontecer é nós sermos determinados exclusivamente pelo grupo, mas nós temos uma parcela de determinação feita pelo grupo social, sim. Você quer ser aceito. Faz parte do comportamento humano ter essa necessidade de aceitação. É quase que uma necessidade psicológica, vamos colocar assim. O meio, então, influencia essas nossas escolhas. Influencia até mesmo o nosso linguajar, a maneira que nós falamos. Existe a forma correta de se falar e existe o linguajar, né, da gíria, né, das frases mais coloquiais, menos formais, e que permeiam todo esse meandro das questões do ser aceito, inclusive. Isso é uma necessidade interessante que a gente tem que refletir até que ponto eu me comporto de determinada maneira porque eu sou assim ou porque o grupo social quer que eu seja assim. Porque a maneira como a gente deve agir ou que a gente gostaria de agir muitas vezes é o que se espera de alguém daquele meio. Eu estou num ambiente religioso, o que se espera não é um comportamento ateu, por exemplo. Pelo contrário. Não é um comportamento de dúvida. É um comportamento de aceitação, de crença, de acreditar que aquilo tudo é possível e que aquilo tudo que se ensina e que se fala sobre a divindade é aquilo que deve ser. Né? Bom, eu não vou entrar muito no meandro da questão religiosa porque a diversidade é muito grande e não importa se você falar A, se falar B ou se falar C, você sempre, por mais correto que você esteja falando, você sempre vai estar desagradando alguém, né? Ou chateando alguém. E mais, por exemplo, falando dos papéis ainda, né, aqueles papéis sociais que a gente desempenha, existem papéis que se espera que seu comportamento seja de tal forma se você optou por ele. Por exemplo, qual é o meu papel, o que se espera de mim sendo eu um professor? O que se espera de mim se eu for um médico? Existe uma balança muito grande aí de expectativas, vamos colocar assim, que os grupos sociais, de modo geral, né, porque a gente transita por vários grupos no dia a dia, né, cotidianamente a gente está mudando não no sentido de deixar de ser de um e passar a ser de outro, mas porque a gente vai transitando por vários grupos ao mesmo tempo. Como eu falei, num determinado momento na minha casa eu sou pai, porque eu estou ensinando, ou estou conversando com meu filho, dando algum conselho, alguma coisa. Não passou 2 minutos, eu já sou marido porque eu estou conversando com a minha esposa. Ou é uma coisa que se espera muito do homem, vamos colocar assim, mas não é necessariamente só o homem. E hoje a gente sabe por uma série de situações que não é de fato só o homem que executa esse papel, mas muitas vezes me é cobrado certas questões porque eu sou o chefe da casa. Né? Cá entre nós, em casa, o chefe da casa é minha esposa mesmo, não tem jeito, é ela que manda. Até porque ela é mais sensata que eu em muitos aspectos, né? Principalmente financeiros. Eu sou mais avoadinho e ela é mais controlada, né? Então é melhor deixar essa parte com ela, que ela controla melhor e aí a gente não passa nenhuma dificuldade. Então, qual é a atitude que eu devo adotar quando eu sou pai? Qual é a atitude que eu devo adotar quando eu sou marido? Qual é a atitude que eu devo adotar quando eu sou chefe da casa? Por exemplo, estou resolvendo um problema da conta de luz, por exemplo. Lá, sou o chefe daquela casa,
houve um problema na cobrança da fatura pela Energisa e eu tenho que ligar lá e resolver essa parada. É o chefe da casa que está ligando. Está no meu nome a conta. É eu que tenho que lidar com isso. Então eu sou o cliente agora. O chefe da casa que é o cliente. Quer dizer, é outro papel que eu estou desempenhando, o papel de cliente. Né? Em uma relação com o meu prestador de serviço. O grande problema é quando é o único prestador de serviço. Porque quando são vários prestadores de serviço é fácil lidar com a situação. Né? Não está satisfeito, está dando problema com o prestador de serviço, você muda. Agora, quando é um só, fica difícil. Fica a dica. Então, assim, toda essa questão que a gente acabou de levantar e que acabou de questionar tem a ver com para Durkheim, tem a ver com a escola, porque a escola é que vai formar, né, vai ensinar, vai educar as crianças de acordo com o seu papel, né, de acordo com aquilo que ela deve ser no meio social. No meio social que ela convive. Entende? Então, essa questão é extremamente importante, né, nesse aspecto. Aí, a gente vai ver praticamente 4 autores que divergem em vários aspectos, mas convergem em alguns outros. E vamos para o próximo, que é o mais polêmico, porque é o menos compreendido. Eu não vou, de novo falo aqui, eu não vou entrar em detalhes profundos de suas teorias. A gente fez um en passant do Durkheim aqui, a gente não tratou da teoria de Durkheim. É só um en passant, uma pincelada para a gente compreender por onde ele caminha o pensamento dele com relação à educação. Nosso próximo autor é Karl Marx. Tá? Extremamente mal compreendido, mal lido, quando lido, né? Quando lido é mal lido, porque já vão com um monte de preconceitos formados. Na verdade, várias pessoas com quem eu já conversei que disseram ter lido Marx, né, já foram ler Marx com preconceitos no sentido de conceitos preconcebidos sobre a teoria dele, e foram lá procurar a chancela dizendo, ó, tá aqui onde ele fala tal coisa. Então não adianta. Dessa forma não adianta. Se você quer ler um autor para compreender o autor, mesmo que seja para criticá-lo, você tem que ler com mente aberta para entender o que ele está dizendo. Para Marx, a escola, ela num primeiro momento, ela é compreendida como uma ferramenta de perpetuação do status quo da classe dominante. Ok? Ela é aquele que vai doutrinar, de fato, o operário, o proletário, para que ele seja sempre proletário. E para que ele possa baixar a cabeça para o patrão, né, para o dominante, para a classe dominante, e nunca fazer qualquer questionamento. Contudo, ela pode ser usada para abrir os olhos das camadas operárias. Tá? Ele enxerga que ela é, sim, uma possibilidade de perpetuação do status quo, de manutenção do status quo. E aqui vocês vão lembrar muito o que a gente disse aula passada, que a escola pode ser uma reprodutora, né, do status quo estabelecido, ou uma questionadora do status quo estabelecido. Essa é uma visão marxista. Eu vou chamar mais de marxiana, porque os marxistas aí eu tenho salvo. Acho que nem Marx hoje seria marxista. Ok? Então, assim, se a escola for reprodutora do status quo, ela é uma ferramenta de perpetuação desse status quo, e, portanto, ela vai ser um instrumento da classe dominante para continuar oprimindo a classe operária. Agora, se ela for uma questionadora do status quo, aí ela pode ser usada para abrir os olhos da classe operária, das camadas operárias, das injustiças que estão sofrendo, enfim, aí entra toda as possibilidades de compreensão da teoria para entender a famosa luta de classes que ele propõe.
Ok? Aí, essa visão sobre a escola levava-o, a compreender que esta poderia oprimir ou emancipar os indivíduos, né? Basicamente, a gente falou isso na opção anterior. É isso. Se ela for uma reprodutora do status quo, ela vai perpetuar e, portanto, ela vai continuar oprimindo ou permitindo a opressão da classe dominante sobre a classe operária. Agora, se ela for uma questionadora, né? Se ela for uma questionadora do status quo, ela vai permitir a emancipação dos indivíduos. Ela vai permitir, então, que os indivíduos se emancipem e saiam do processo que ele chama de alienação. Como eu disse, nós não vamos entrar nos detalhes, nos meandros da teoria marxiana, mas essa é a compreensão que ele tem com relação à escola e à educação. Né? Porque ele vê na educação um meio dessa emancipação da classe operária, porque a educação vai permitir que a classe operária tome consciência da opressão que sofre. Ela tome consciência e aí reivindique a sua posição, e aí, enfim, aí todo o trabalho que ele faz com relação à revolução, a ideia de revolução, né, que é só para Marx. E eu posso estar falando bobagem porque eu li Marx, mas eu não sou um leitor assíduo, aquele leitor afim com um estudioso de Marx, mas ele vai dizer então que a revolução é que vai promover a mudança nas estruturas sociais e principalmente na questão do problema da luta de classes. Okay? Nosso próximo autor, então, né, dentro dessa visão dos principais conceitos da sociologia da educação, seria Max Weber, né, que vê a sociedade não é algo externo a nós, né? Que os valores e as normas não pairam sobre nós como entes, como emanações que nos orientam, mas são intermediários, ou eles intermediam as nossas relações, ou seja, os valores e as normas sociais são algo que são promovidos nas relações humanas. São promovidos nas relações humanas. E assim, essas normas, esses valores foram criados, né, de pessoas do passado, semelhantes a nós. Por isso podem ser mudados. E a educação cumpre esse papel da mudança que pode acontecer. É óbvio que ele tem uma visão mais capitalista, né, diverge da visão marxiana, e aí ele propõe, como é que eu posso dizer? E existem sim as possibilidades de mudança, mas é uma coisa que acontece nas relações, no intrínseco das relações, no intermédio entre pessoas, entre relações, entre grupos sociais, enfim, as classes e tal. É interessante que é colocado Gramsci, mas de uma forma bem sutil no nosso texto, né? E o Gramsci ele traz três coisas muito interessantes sobre educação. A ideia de que ela tem que ser formalista, no sentido de formar as pessoas, né? Humanista, né? Porque são pessoas, são humanos, são seres humanos que estão sendo formados, e principalmente desinteressado. Isso foi o que eu mais gostei. Porque é quase que o âmago da filosofia essa ideia de uma educação desinteressada. O que é uma educação desinteressada? É eu ter acesso no processo educacional, enquanto educando, né, a disciplinas, né, apesar de eu não gostar desse nome, mas enfim, a ciências, a conceitos, a reflexões que não vão ser úteis no sentido de formar um trabalhador, qualquer área, do médico ao operador de máquinas, vou colocar assim. Mas
é extremamente eficaz para a formação do ser humano que está. E por que eu me identifiquei com essa ideia? Porque isso é a filosofia, pô. Por que querem tirar a filosofia do ensino médio? Por que querem tirar a sociologia do ensino médio? A grande questão levantada é que são disciplinas que não ajudam, não contribuem para a formação utilitarista, ou seja, a formação de força de trabalho. E de fato não contribuem, porque elas contribuem para a formação humanista. Elas contribuem para a formação da pessoa humana. Tornar o ser humano melhor. Tornar o ser humano mais capaz de refletir por si mesmo, de pensar por si mesmo. E não simplesmente de obedecer ordens. Isso que eu gostei demais dessa parte. E eu acho que eu viajei bastante nisso. E pude me ater nessa ideia de que a educação ela não está presa à formação de mão de obra. E foi uma coisa que a gente discutiu na aula passada, principalmente com a frase inicial, a frase de reflexão. Eu trabalhei um pouco mais na aula passada, essa eu deixei para vocês, e depois, quem sabe na aula ao vivo a gente discute melhor, né? Mas essa parte que o Gramsci diz, cara, de uma formação desinteressada, de uma educação que seja desinteressada, é extremamente importante. E hoje, nos dias atuais, uma coisa que é extremamente complexa é que você parece que tudo que cai na sua mão, todo tipo de conhecimento que cai na sua mão tem que ser utilitarista. O que é o conhecimento utilitarista? É aquele que te dá saber prático para realizar uma tarefa. Né? Aí é a formação de força de trabalho. Não! Se esse conhecimento não me permite avançar em nada naquilo que eu sou em termos de profissional, mas me permite me tornar uma pessoa melhor, isso é ótimo. Isso é fantástico. Hã? Vamos fazer um retrospecto por autor aqui. Para Durkheim, então, a escola socializa e democratiza o conhecimento. Para Marx, a escola ou oprime ou emancipa a classe proletária, né? A classe operária. E para Weber, a escola prepara para as funções necessárias das sociedades capitalistas. Olha que coisa interessante, eles são distintos, né? Fazendo uma mudancinha básica aqui, todo mundo vendo aí, beleza. Eles são distintos nas suas propostas, mas ao mesmo tempo muito próximos em algumas coisas. A gente pode pensar em algumas convergências, né? Principalmente no fato de que a escola cumpre um papel extremamente importante na sociedade, né? E o mais importante em tudo isso é a gente perceber que a sociologia da educação é uma disciplina muito importante porque ela insere os objetivos e os desafios educacionais no contexto das disputas de classe, das desigualdades sociais e reflete sobre o seu possível poder emancipatório. Olha que coisa mais linda! A gente entender a educação como algo inerente às disputas de classe, à luta de classe. E que pode ser um instrumento para o bem ou para o mal. A escola pode ser um instrumento tanto de opressão quanto de emancipação. E a educação está permeando isso, com um detalhe importantíssimo que não podemos deixar escapar. A escola é um instrumento, é uma instituição social cujo papel principal é
vamos dizer assim, compor os conhecimentos necessários, enfim, para uma série de situações, dentre elas a própria força de trabalho. Não exclusivamente, como a gente discutiu muito na aula passada, mas também, certo? Mas muita coisa da educação não se dá na escola. Né? Muita coisa da educação não se dá na escola. Ou não se dá somente na escola. Mas, principalmente, tem muita coisa que se dá só na escola. Por exemplo, muita gente tem ventilado a questão de termos a educação das crianças sendo feita em casa. Não nesse processo de pandemia, não por conta de aulas virtuais, não isso, mas por tutores, por professores que são responsáveis por aquela criança e que vão ensinando as disciplinas inglês, português, matemática, química, física, biologia para aquela criança, adolescente, durante a sua formação. Ela sim vai aprender essas disciplinas, ela sim vai poder fazer exames que o governo prepare, porque tem que ter uma avaliação desse conhecimento para poder ter um diploma e, por exemplo, sair do ensino fundamental para ir para o ensino médio, para sair do ensino médio e ir para o ensino superior e por aí vai. Essas partes formais aí da educação. Mas tem uma coisa que nesse processo não se dá, que é a socialização. A gente tem que entender que tanto a escola e principalmente a educação é um processo social. E esse processo social se dá em sociedade, em grupos. A criança vai entender o estabelecimento de hierarquias. Eu não estou dizendo no sentido de oprimir e de entender qual é o lugar dela, não. Para ela entender, inclusive, como ela pode ocupar o lugar que ela quer. Mas ela só vai entender as relações de poder no ambiente escolar. A escola não é a sala de aula. A educação não é um professor com 40 alunos e um quadro negro e um giz na mão. A escola, ações sociais existentes naquele ambiente. A diferença hierárquica entre aluno e professor e o respeito a essa diferença. Respeito a diferença hierárquica e salientando que não é por autoritarismo do professor, né, e nem por rebeldia do aluno. Ou seja, a convivência harmônica entre posições hierárquicas distintas se aprende na escola. Enfim, uma série de coisas que a gente pode perceber. E o mais interessante também é que a sociologia da educação tem uma fonte inesgotável de saberes que lhe permitiram surgir psicologia, antropologia, filosofia, ciências sociais, dentre várias outras possibilidades de saberes que convergiram a pensar de forma social a educação. E assim a gente ter uma compreensão mais ampla do papel fundamental da educação, do educador, do educando. Qual é o papel que cada um exerce, não aquilo que se espera dele, mas aquilo que é possível ter numa relação como essa. Eu acho que são essas as características que pautam a direção da nossa segunda aula. Eu acredito que ela vai ser um pouco mais curta que a aula anterior, mas isso não é o problema, no sentido de aula gravada. Mas olha, eu quero muito que vocês se atenham e reflitam sobre isso. E quando forem fazer a resenha do capítulo 2 do nosso texto, e aprofundem, coloquem. O que eu quero nessas resenhas são vocês, e não o texto da autora resumido. Eu quero as vossas reflexões, aquilo que vocês estão pensando, aquilo que vocês estão fervilhando na cabeça em termos de como é que a gente pode fazer uma educação melhor. O Marx estava certo, a gente consegue ter uma escola que não seja reprodutora
e perpetuadora da opressão, mas possa ser emancipadora da classe operária, ou é a proposta weberiana, enfim, Durkheim, essa discussão dos papéis e que a gente precisa ter um ambiente de socialização e democratização do conhecimento. O que tudo isso fervilha na cabeça de vocês, e eu quero isso expressado, e a gente pode discutir isso agora na próxima aula, na próxima terça-feira, né? Hoje é dia 19, e na próxima terça-feira nós teremos nossa primeira aula ao vivo. Nós vamos ter algumas aulas ao vivo, conforme já tem o cronograma lá no SIGA, vocês podem acompanhar. A gente vai ter nossa aula ao vivo e a gente vai poder discutir isso e muito mais coisas, ok? Por hoje é só, agradeço aí a atenção de vocês e valeu!